Mais um Fale Mais Sobre Isso, mais um programa para discutirmos tudo que tem a ver com o ser humano. E hoje vamos falar sobre um momento, uma condição em que muitos jovens entram e é uma coisa tensa. A vida de pré-vestibulando, a vida de terceiro-anista no ensino médio, vestibular chegando, pressão, provas, Enem, né? Família, cobranças, não sabe que curso quer fazer, enfim, essa vida de pré-vestibulando. Quem está conosco aqui hoje é o Charles Camilo. Ele é psicólogo escolar, tem vasta experiência no trabalho com adolescentes em escolas e veio dar sua contribuição. Obrigado, Charles, por ter vindo. Obrigado você pelo convite. Legal, eu acho que a gente tem que trazer as pessoas que trabalham mesmo, né, com esse objeto da discussão. No caso aqui, o objeto da discussão é o pré-vestibulando, né? O tema é esse, o pré-vestibulando. Charles, momento difícil, né? Para a vida do adolescente. O adolescente, talvez assim, o momento mais importante da vida dele, pelo menos se coloca dessa forma, esse momento do pré-vestibular. Se coloca assim, vou escolher, a minha vida vai começar aqui a partir de agora, a minha independência, a própria família coloca uma certa independência, né? Ele continua vivendo com os pais, mas ali já num momento mais solto. A nossa cultura, ela se organizou dessa forma mesmo, é um marco, né? Isso. É um marco que assinala o fim de uma etapa e início de outra, mas você é psicólogo escolar, eu também fui professor e ainda sou professor, né? Em instituições de ensino repletas de adolescentes nesse momento, passando pela preparação rumo ao vestibular, mas é um marco muito profundo, né? E a expectativa gerada em cima é muito grande. Sim, né? sim. É um peso nas costas de todo mundo que está envolvido, não é, Charles? Sim, é uma virada mesmo. É uma virada assim que, a partir dali, os jovens com quem eu sempre trabalhei sempre colocaram assim, a partir daqui a minha vida está sendo definida. Isso aqui define a minha vida. O que eu vou escolher aqui, aonde eu vou entrar, os meus estudos, ao final dessa etapa do vestibular e durante a minha vida universitária, a minha vida está sendo definida ali. E aí quando ele não passa, ele tem até a impressão de que morreu, né? Muitos. A dor, esse sofrimento é quase de uma perda, assim, comparável à morte. Eu vejo sofrimento profundo nos olhos, nos corações, nas almas dessas pessoas. Porque estão com essa ideia de que a vida depende daquilo. Mas você concorda com essa visão? Eu sei que não é uma opção, é um processo cultural. Às vezes eu fico com essa impressão de que a gente está pegando muito pesado em relação a isso. Qual que é a sua opinião a respeito? Olha, eu concordo com você, acho que se coloca um peso muito grande nisso. Assim, é importante, acho que as pessoas, os vestibulandos, os estudantes de uma forma geral, encaram isso como algo importante, e devem encarar como algo importante. Mas, assim, da forma como, às vezes até os professores dentro de sala de aula, o cursinho, o momento, a família, né? E ele, os colegas, ele se comparando com os colegas na mesma condição, ele coloca um peso muito grande nisso. Porque se você parar para pensar, é o curso natural, né? Assim, eu termino o meu terceiro ano, eu quero entrar. Por isso essa frustração, esse sentimento tão forte de angústia, de frustração mesmo, né? De decepção, quando você não consegue passar. E aí você enxerga uma série de colegas também seguindo, você ficando, às vezes mesmo o colega ficando, ele presta às vezes um curso muito concorrido, com muito maior dificuldade, e aí ele já começa aquelas fantasias, né? Não, mas ele vai passar, eu vou demorar mais, tal. Eu acho que devemos fazer uma consideração aqui preliminar. Óbvio que isso diz respeito muito a uma determinada categoria social, né? Que são os estudantes de classe média, classe alta, né? É um perfil social que se coloca esse objetivo como único na vida, porque se a gente pegar, né, todos os jovens da sociedade brasileira, não são todos os jovens da sociedade brasileira que têm essa condição, que por um lado a gente pode enxergar como oportunidade, né? Ou por outro lado enxergar como obrigatoriedade, porque muitos terminam a 8ª série, terminam o ensino fundamental, não podem nem iniciar o ensino médio,
né? Porque já tem que trabalhar, já tem que ajudar na sustentação de casa, apesar das mudanças pelas quais o Brasil passou nos últimos anos de melhoria em todos os aspectos. Mas é um perfil, é uma categoria, né? Eu acredito que se fortificou muito, né? Quando, principalmente no advento aí da abertura das universidades, o próprio Enem, essa coisa da universalização do ensino. Porque até então, assim, um bom tempinho antes, quando eu tive a oportunidade de lidar com alunos do ensino público, há um tempo atrás, um tempo razoável, esse estudante ele não me passava essa perspectiva, esse desejo, eu vou para a faculdade, de tão intransponível que parecia ser para ele. Pelo menos de 13 anos para trás não tinha perspectiva. Exato. Quem vai entrar na faculdade, justamente as pessoas que têm mais condição. Universidades, não tinha financiamento estudantil. Exato. Mas eu vejo assim, agora, né, na realidade, apesar das coisas que vêm acontecendo, algumas dificuldades de entrada, principalmente no ensino particular, na faculdade particular, mas ainda existe essa demanda. E eu creio que esse desejo passou a crescer muito, principalmente quando eu vejo alunos que buscam os cursos, os chamados pré-ENEM, né, que ele faz 3 anos de preparação durante o ensino médio para entrar na universidade. Então, assim, você vê uma demanda grande para isso, esse desejo vem crescendo, mas é lógico, eu concordo com você, assim, colocar isso como de uma forma generalizada, realmente não é o... E aí, Charlie, então vamos lá, né, a partir da sua experiência, o que acontece? Pressão familiar, por mais que muitos pais, provavelmente em função de muita informação circulando, né, na sociedade, digam, não, eu não pressiono, eu não cobro, né? Eu até acho que tem muito pai sabendo lidar com essa questão, né? Sim. Mas o próprio adolescente, querendo ou não querendo, direto ou indiretamente, ele se cobra, né? Ele se sente cobrado, porque às vezes a mensalidade da escola, a mensalidade pré-vestibular, né? Às vezes a família quer viajar e ele tem aulas de véspera, ele tem revisões em dezembro, em janeiro, o calendário dele tromba com o calendário da família. Então, por mais que o pai e a mãe não cobrem diretamente, mas a dinâmica existencial da família, às vezes, produz uma cobrança natural, né, sobre a própria pessoa. Além disso, a competitividade entre os próprios adolescentes que se comparam com os colegas, como você disse, que já passaram, aqueles que não passaram, né? Além disso, a quantidade de matérias, de conteúdo, de informações, né, que os vestibulares cobram. Além disso, os horários dos institutos de ensino, tem uns que começam às 8 e terminam às 10h40 da noite, 3 períodos diretos, tem outros que são mais curtos. Enfim, tem muita coisa. No próximo bloco, eu quero que você conte pra gente o que pode ser dito e o que normalmente você trabalha com os estudantes, com os jovens, para amenizar essa angústia, né? E esse peso que eles colocam sobre suas próprias costas, certo? A gente volta falando mais sobre isso. Voltando, fale mais sobre isso dessa semana com o psicólogo escolar Charlie Camilo, que tem uma experiência muito vasta na lida com adolescentes que estão vivendo o momento do vestibular. Vestibular, o Enem, que seja, né? Que é um processo também seletivo. As angústias, as pressões, as cobranças, os medos, as fobias, os desesperos, né? As fantasias, os temores, que atropelam como verdadeiras avalanches as vidas desses adolescentes e inclusive das suas famílias. Interferem na sua saúde física, interferem na saúde psicológica, interferem nos seus relacionamentos, é namoro que termina, né? É muita coisa. Em função disso, eu te pergunto, o que normalmente os adolescentes reclamam ou demandam quando te procuram dentro da escola na qual você trabalha, pedindo socorro, pedindo ajuda? A primeira coisa que acontece, vamos pensar na abertura do ano, né? A primeira coisa que acontece é o aluno que me procura para se reorganizar, seja emocionalmente, seja como que ele pode fazer diferente do que ele fez no ano anterior ou no semestre anterior. Tem muito disso, né? Esse ano eu quero ser diferente. Isso, eu preciso fazer algo diferente, porque ele já chega com aquela coisa assim, eu fui mal na matemática, eu fui mal em ciências humanas, eu fui mal em história. Então ele já chega assim com aquela leitura da prova, né, do que foi aqueles processos seletivos pelo que ele passou.
Então, a primeira coisa é essa reorganização, né? Você sente no estudante o peso da frustração, né, de não ter passado. Então, assim, perguntam muito para mim, como que eu vou lidar com isso, né? Geralmente, conversando com eles, a primeira coisa que se tem a fazer é se colocar o pé no chão, vivenciar esse momento difícil, mas é uma coisa que ele não pode fazer de uma forma muito prolongada. Ele tem sim que reconhecer, não deu certo, mas eu tenho que seguir a minha vida, eu tenho que colocar esse projeto para frente. Isso não é fácil. Ainda mais pré-vestibulares, às vezes o vestibular é em novembro, dezembro, sai o resultado, vamos supor, negativo em janeiro, ele tem fevereiro, março, abril para fazer outro vestibular. Então ele tem 3 meses para se levantar, se reorganizar, vivenciar o luto, passar pelo luto. Exato. E as aulas ocorrendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, exato. E isso é uma coisa muito difícil, porque ele tem que lidar com esse turbilhão de coisas, tudo ao mesmo tempo. E ficam os desafios, né, dentro do que você até colocou, que é uma coisa também importante, que massacra os alunos muito, é essa coisa de conciliar a sua vida pessoal. Eu tenho o meu lazer, eu tenho uma prática esportiva. É até às vezes uma heresia você falar isso com ele. Ele olha para você, ele olha assustado, mas como que eu vou fazer isso? Eu não posso, eu tenho que estudar. E assim, a gente sabe que a maior parte do tempo ele vai estar estudando. Mas ele precisa, mesmo que de uma forma mínima, colocar dentro da organização dele alguns momentos de relaxamento, onde ele pode curtir um pouco, nem que seja o ócio, nem ficar parado, não fazer nada, ou andar de bicicleta, ele precisa fazer alguma coisa. Inclusive porque há pesquisas e estudos que indicam que nesses momentos do ócio, do descansar, do dormir, há uma absorção do conhecimento, há um assentamento da matéria estudada, uma consolidação do aprendizado. Né? Isso. Porque senão, imagina um motor que nunca desliga, como é que ele vai esfriar para poder voltar à ativa? Né? Ele acaba fundindo. Exato. Agora, realmente, se você tem 3, 4 meses entre um vestibular e outro, entre o semestre, né? Uma prova e outra dentro de um semestre, dá muito medo, né? De perder tempo, porque namorar, cinema, viajar com a família. Sim. Porque entra a cobrança também que eu não mereço, né? Que eu não posso, que eu não devo, não tem isso? Tem uma cobrança muito grande, assim. Quanto mais tempo ele demora para passar, mais ele vai renunciando às questões da vida dele e mais ele vai colocando um peso maior nisso. A família fica num dilema, porque, assim, me parece, dentro do 8 ou 80, famílias que não falam nada, não vou falar nada porque isso vai ajudar o meu filho. E às vezes ele sente necessidade de um apoio, né? Nem que seja mínimo. Agora, achar o nível disso é difícil. Diálogo, né? A única saída é o diálogo. E inclusive o diálogo, eu penso nesse sentido, qualificado, com a ajuda de um profissional. A família pode ir lá atrás do psicólogo escolar, na instituição de ensino, pedir orientação. E se for o caso, o psicólogo escolar vai falar, não, né, essa coisa ficou tão dramática e tão séria que é preciso um acompanhamento externo, porque não se faz clínica dentro da escola, na sala de escola escolar, mas precisa um acompanhamento lá fora. A família pode buscar essa ajuda, não pode? Pode, claro. Pode e deve, né? E deve. A família tem que... Isso é uma forma até de participação. E às vezes, assim, para o jovem, para ele é muito importante você falar, poxa, meu pai veio aqui, ele está preocupado comigo, ele se importa comigo. Isso passa uma mensagem também. Porque eu acho interessante a gente frisar isso, porque você estava falando de 2 extremos. Um extremo da família que não vou falar nada para não pressionar, mas isso pode passar pela cabeça do adolescente de uma forma invertida, né? Ele fantasia que ninguém está ligando para ele. Exato. E ele também fica com medo de pedir ajuda. Então, realmente, o vácuo não é legal. Por melhor ou por mais que a intenção seja boa, né? Exato. O vácuo não. Tem que realmente ter um diálogo. Uma sensibilidade de chegada e, que se for o caso, com a ajuda do profissional. E no outro extremo, a família que cobra demais. Exato. Aí você pontuou muito bem, falou a questão do diálogo. E cobrança ao extremo, isso não é diálogo. Né? Você, o seu filho, a todo momento entrando em casa, e aí, já estudou? Você já fez isso? Você já fez aquilo?
E assim... Ameaçando, né? Se não passar agora, eu vou te tirar, você vai voltar para a cidade, alguma coisa assim. Exato. E uma coisa assim que eu tenho sentido muita dificuldade de trabalhar com os jovens hoje é justamente essa questão assim, quando ele está dentro da sala de aula, ele está estudando. Então eu enxergo que o que ele faz após a aula dele, aquela sequência de aulas pela manhã, pela tarde, à noite, ele deve fazer ali uma série de escolhas, porque ele deve primeiro fazer uma contemplação de todo o trabalho que ele fez, por exemplo, de manhã. Eu assisti tais aulas, o meu rendimento nessa aula aqui foi muito bom, nesse aqui eu senti que eu tive dificuldade. Então, esse pós-aula, seria interessante ele fazer essas escolhas por aquilo que ele viu que não foi bem. Agora, como é difícil, eu vejo, dentro da minha experiência, ele enxergar que lá dentro da sala de aula ele estava estudando, ele fica lá na aula, vê as aulas e o estudo dele é apenas depois da aula. E aí, você como professor, você vendo o cotidiano, aquele tempo que ele tem para trabalhar do jeito que ele quer, tudo que ele viu, não dá. Então, porque dentro desse tempo, ele não só estuda, ele tem que se alimentar, ele tem também que descansar, né? E não dá a hora que ele quer, né, que ele deseja. O que você está dizendo é que o momento da aula em si é um momento de estudo que deve ser contabilizado no total. Exato, né? exato. Okay. No próximo bloco eu quero que você fale ainda sobre a família, porque esse menino não vive como uma ilha isolado, né? E eu acredito que muitos pais estão nos assistindo querendo saber o que eu posso fazer. A gente volta falando mais sobre isso. Com o psicólogo escolar Charles Camilo, nós estamos discutindo a vida do pré-vestibulando, as tensões sobre o aluno e a família, né? Que está todo mundo se organizando para esse momento, né? Que é crucial na nossa cultura, o vestibular. E aí a gente terminou a discussão anterior falando sobre o momento da sala de aula deve ser contabilizado como momento de estudo, né? Não deixar tudo só sobre o pós-aula. Que aí ele quer inserir, quer enfiar, quer colocar tudo e não cabe, porque ele precisa viver também, ele precisa se alimentar, ele precisa ter relações com a família, tem suas relações afetivas, um namoro, enfim, né? Então ele tem que contabilizar e se organizar da melhor maneira possível. Mas eu terminei perguntando, os pais ficam muito desesperados às vezes, né? Você falou, tem aqueles que não conversam achando que está ajudando, mas falta apoio, né? E o menino pode interpretar como estou sozinho. Uhum. E os que conversam demais cobram, pressionam e ameaçam, né? E eu disse, os pais podem procurar os profissionais como psicólogo escolar para saber ter orientações, não é? Isso. E você, na sua instituição, você está aberto a esse recebimento. Recebe muitos pais que procuram por conta própria ou não, Thiago? Um número muito pequeno ainda. Não é tão comum ainda. Assim, um número muito pequeno. E quando vem, uma boa parte deles espera que eu esteja controlando o filho dele, né? Dizendo para ele que ele tem que estudar, dizendo ele isso, dizendo ele aquilo. Então, assim, eles acabam também delegando dentro dessa correria, né, da vida familiar, de que praticamente você não encontra o seu filho. Porque, imaginando, um aluno pré-vestibulando, ele praticamente vive na escola. Ele tem aula de manhã, ele tem aula de tarde, então ele almoça, às vezes, próximo à escola. Então ele fica ali quase que 24 horas. A família só o vê na hora que ele acorda, se vê, e quando ele chega em casa à noite, depois dos estudos, né? Então, assim, a família, por estar distante, né? Nem todas, mas dentro das famílias e dos estudantes com quem eu convivo, essa é uma realidade muito comum. Agora eu sei, não, mas isso você está falando porque a gente está vivendo num padrão sociocultural que realmente está todo mundo trabalhando, os meninos estão na escola, encontram à noite, né? E eu também imagino que os pais tenham dúvidas do tipo, meu filho gosta de estudar ouvindo música, isso ajuda ou atrapalha? Meu filho gosta de estudar assistindo videoaulas no YouTube, né? Eu já tive relatos nesse sentido. Eu não leio apostila, não leio livro, não faço exercício, eu só assisto aulas no YouTube. Meu filho gosta de estudar com o celular ao lado, qualquer coisa ele tem uma dúvida, recorre ao Google, né? Tem várias, e essas novas tecnologias, né? Smartphone, internet, tablets, Google, WhatsApp, estão ajudando ou roubando? Colaborando ou concorrendo negativamente, na sua opinião, Charles?
pelo que você tem visto? Olha, Léo, assim, eu vejo que a primeira coisa que tem que esclarecer para quem está assistindo aqui é que essa questão de se eu consigo estudar com música, se eu consigo estudar com a televisão ligada, num ambiente, que, vamos chamar assim, fora do convencional, silencioso, né, tal. Eu acho que isso passa muito pelo autoconhecimento. Você tem que se conhecer. Porque, assim, hoje em dia já se sabe que é possível, sim. Tem alunos que aprendem muito bem ouvindo uma música, que se concentram até mais, né? Mas isso não é uma coisa que eu acordo e falo assim, eu dou conta de fazer isso. Não. O meu colega pode conseguir, mas eu não. Então, assim, primeiro é ter essa consciência. Né? Eu consigo fazer isso? Eu aprendo fazendo uma forma diferente da convencional? Aprendo? Ok. Isso é perfeitamente possível. Tá? Respondendo sua pergunta. Sim, mas eu vou só jogar um pouco de pimenta na ferida, ou né, vou fazer uma colocação. A pessoa tem que se conhecer, mas um autoconhecimento sincero, honesto consigo mesmo. Porque às vezes, né, ela está apenas, vamos chamar isso de mecanismo de defesa, vamos chamar de subterfúgio, vamos chamar de fantasia, às vezes ela está se enganando. Né? Não, eu me autoconheço, me conheço, rendo mais com música. Não. Às vezes é uma fantasia porque não quer enfrentar a realidade de que não está sabendo lidar com aquela matéria e a música é uma distração, é um subterfúgio, é uma desculpa, né? E aí, nós sabemos como psicólogos que os seres humanos criam labirintos, criam armadilhas mentais para não enxergarem aquilo que não querem ver, né? Então tem que ter um autoconhecimento realmente honesto, sincero. Isso, tem que ser absolutamente sincero. Ninguém mais se conhece do que você mesmo, né? Então, a partir desse conhecimento sincero, é absolutamente possível sim fazer. Assim, as ferramentas virtuais, as aulas virtuais, o YouTube, etc., tudo que existe aí, essas plataformas de ensino, elas são perfeitamente assim, bacanas até, acrescentam. E é justamente isso, eu acho que elas acrescentam, que elas ajudam, que elas preenchem um pouco mais. Mas eu ainda acredito que a sala de aula, o contato com o professor, o momento da pergunta, o momento da tirada de dúvida, a utilização de técnicas de anotação, de registro, isso são tudo coisas que acrescentam muito ainda e talvez sejam fundamentais. Né? Exercícios simulados. Exercício, simulado. É engraçado, né? Muita gente fica com medo de fazer o simulado. Isso eu tenho notado bastante. Uma taxa de comparecimento em simulados na média de 60%, 70%. Né? Você para pensar, por que não 100%? Tá ou próximo disso, né? 90%. Eu acredito assim, que muita gente não faz porque tem medo de fazer o simulado. Tem medo de tirar uma nota não tão boa, não sair bem, e aí ele coloca aquilo como se fosse algo que realmente vai acontecer quando ele fizer o processo. Medo. Aí você está trabalhando com um conceito clássico, né, da psicologia, do psiquismo, dos raciocínios, sentimentos, pensamentos. Ou seja, por trás do estudante existe um ser psicológico que deve ter esse autoconhecimento, deve ter coragem de encarar suas próprias fragilidades, dificuldades, que deve saber se posicionar perante essas questões todas para se sair bem. Então, ser pré-vestibulando não elimina o fato de ser humano. Sim. E de ter todas as dimensões e dificuldades humanas, né? Sim. E para isso tem o psicólogo escolar. Para ajudar, né? Exato. Ter medo é natural. É natural. Né? Ter ansiedade é natural. A ansiedade, inclusive, ela é muito importante em determinados níveis, né? Para que você fique alerta, para que você consiga executar aquilo que você está fazendo. Emitir resposta. Né? Exato. Agora, quando ele passa um nível acima, níveis elevados, aí você tem que procurar ajuda, seja através do psicólogo, através do psiquiatra, não importa. Você tem que procurar ajuda. E aqui está o Charlie, que é psicólogo escolar, para falar sobre isso. Eu agradeço a sua participação, tenho certeza que, né, esse conteúdo é muito útil e muito importante para todos que estão nos assistindo, né? E fica a dica, né? Tá com dificuldade? Não hesite, não pense duas vezes. Vá até o psicólogo da sua instituição. A sua instituição não tem um psicólogo? Cobra a direção, cobra a coordenação.
invista, ó, diretor, coordenador, familiar, cobra a sua escola, a escola onde seu filho está, né, matriculado, tem ou não tem psicólogo? Porque ali ele é um aluno, mas ele é um aluno dentro de um outro contexto que é maior. Ele é um ser humano cheio de questões psicológicas, sentimentais, comportamentais, afetivas, cognitivas, precisa ter. Obrigado, Charlie, por ter vindo. Se alguém quiser entrar em contato com você, tem um e-mail, tem um Facebook, porque às vezes alguém quer tirar uma dúvida, uma família. Tem sim, pode entrar em contato através do meu e-mail pessoal, que é charlie, né? charliecamilo@gmail.com.br. Legal. Valeu, obrigado. Gostou do programa? Acha que alguém tem que assistir? Algum estudante? Compartilhe o link lá no canaldagente.com.br, no Facebook do Canal da Gente, no Facebook do Fale Mais Sobre Isso, no portal falemaissobreisso.com.br. Ajude a difundir essas discussões, essas informações. E venha conhecer onde o programa é gravado. O Center Dr. Manuel Crozara. Aqui você encontra médico pediatra, médico geriatra, encontra médico do esporte, psiquiatra, psicólogos, encontra vários profissionais da área de saúde dispostos a te ajudar. Até o próximo Fale Mais Sobre Isso, semana que vem.